Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o processo de fabricação dos inversores EcoSolis. Então, eu e a Kelly, a gente vai conversar ali um pouco com vocês, falar algumas curiosidades, explicar sobre o processo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem fazer algumas perguntas para a gente, pode mandar ali no chat, que o pessoal vai estar respondendo. Então, o processo de fabricação dos inversores EcoSolis. A primeira parte ali que a gente vai falar para vocês é sobre a fábrica. Então, assim, a EcoSolis, ela é uma marca, né? A fábrica mesmo é a Raimix. Então, a planta fabril, né, da Raimix, ela é localizada em Pato Branco. Pato Branco é um polo regional de ensino superior em tecnologia e eletrônica. Então, a fábrica ali, né, ela está num ponto estratégico, né, de localização. A fábrica ela possui 6.000 metros quadrados de área construída e ampliação. É uma fábrica que possui certificações ISO 9001, ISO 14001 e que está há mais de 20 anos de mercado, né? A Raimix ela atua também em outras áreas, só para dar um exemplo para vocês. Na área de agricultura de precisão, automação comercial e na área da EcoSol, né, de energia, que hoje em dia eles fabricam e comercializam os produtos de energia solar da EcoSolis. Ali, só para vocês terem uma noção, né, do tamanho que é a fábrica. Então, começando realmente nas etapas de produção do equipamento. Então, o processo de produção do inversor ele pode ser dividido em 3 etapas, sendo elas a primeira a montagem, a segunda o teste e a terceira a embalagem. O inversor ele possui 5 placas, sendo essas, né, as placas principais para a construção dele. Então, é a placa principal, a main, a CPU, a placa de comunicação, as drivers e o display. Falando propriamente agora, né, do processo de montagem dos inversores. Então, o primeiro passo seria o processo de solda dos componentes SMD na PCI. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é uma PCI, o que é SMD. Então, PCI é uma sigla, né, placa de circuito impresso, e a gente também pode falar PCB, Printed Circuit Board. Então, essa PCI, ela chega na Raimix, e a partir dela que vai ser começado a montar os componentes. Então, o SMD ali, que é o primeiro componente que é montado na placa, do inglês, né, o SMD é Surface Mounted Device. Então, são componentes montados na superfície da placa. Esses componentes, normalmente o SMD, ele é bem pequenininho. São componentes pequenos, então eles não precisam de furos para ser soldados na placa. E por eles serem pequenos, eles otimizam o espaço disponível na PCB e a gente consegue utilizar os dois lados dela. E só mais uma curiosidade para vocês, o SMD, ele é numerado, né? Por exemplo, tem o SMD, o resistor 1206, 0805. Então, eles são vários numerozinhos. E esses numerozinhos é o tamanho do componente. Então, por exemplo, um componente 0805, ele tem um tamanho de 0,08 polegadas por 0,5 polegadas. Ou seja, para ficar mais claro, é 0,2 centímetros por 0,1 centímetros. Então, são componentes bem pequenos que são colocados na placa. Então, ali só para começar realmente o processo, né? Então, primeiramente, essas PCBs que chegam, é passado na PCB, nos locais onde vão ser colocados o SMD, uma pasta de solda. Essa pasta de solda, depois, ela passa pelo processo SPI, que é para verificar se essa pasta de solda está ok, né, nos pads dos componentes. Estando tudo certo, são colocados os componentes na placa e depois essa placa com os SMDs passa pelo forno de refusão para que aconteça realmente o processo de solda, né? Ali no vídeo a gente vê algumas máquinas que fazem esse processo, né?
segundo passo ali, então, seria o processo de verificação dos componentes SMDs montados. Então, a gente passou, colocou a pasta de solda, colocou os componentes, passou pelo forno de refusão, e agora tem a verificação, né? Por ser componentes muito pequenos, então é feita uma verificação se esses componentes foram soldados, se estão todos na placa. Então, esse processo é EO que a gente fala. É um processo automático que é feito para verificar se os componentes SMDs estão na placa. Então, ali você pode ver que a gente tem uma linha de montagem bem grande, que são várias máquinas. São várias máquinas, mas a montagem, né, o trabalho delas é bem parecido. A diferença é que a gente tem em cada máquina um tipo de programação. Então, enquanto uma máquina está soldando, por exemplo, 10 resistores, em outra máquina está soldando um CI. Então, é para manter a linha de montagem que ela não pare. Por isso que a gente tem várias máquinas em sequência ali, para que a linha de montagem ela possa continuar automática sem precisar parar. Então, o passo 3 ali do processo de montagem seria a colocação, né, o processo de montagem e solda dos componentes PTH na PCI. Então, o que seria, né, esses componentes PTH? Também do inglês é Pin Through Hole, que significa terminal inserido no furo. Então, são componentes que são montados com os terminais encaixados na placa. Então, ali vocês podem ver que no vídeo que tem algumas furaçõezinhas, algumas partezinhas metálicas, onde ela está encaixando, né, os componentes. Então, esses componentes é que eles são chamados de PTH ali, os capacitores, tem o filtro de EMI, os relés ali. Normalmente são componentes grandes que são os PTH. E normalmente, né, porque você encaixa ele na placa, né? Ele transpassa a placa e daí sim que você faz a solda dos pads deles. Então, todo esse processo de solda que a gente tem na fábrica, todo ele é regido pela norma IPC 610G. Ali ele passando, indo para dentro do forno. Então, depois, né, que ele sai do processo de solda, é verificado se todos os componentes foram colocados certinho, se está faltando alguma coisa, se a solda tá boa para a placa continuar o processo. Aí o passo 4 seriam os testes das placas individualmente. Então, após a montagem de todos os componentes ali que a gente viu, do SMD, do PTH, as placas passam pelas suas gigas individuais, onde são feitos testes, né? Testes elétricos de todas as trilhas, componentes e circuitos. Então, o que seria uma giga? Giga é um equipamento que ele é capaz de realizar testes automatizados de sistemas eletromecânicos e de circuitos eletrônicos. Então, quando está sendo feito esses testes, ele fica monitorando os níveis de tensões dos terminais, resposta de sensores, acionamento de atuadores. Então, as gigas, né, elas conseguem fazer milhares ou até mesmo milhões de testes em pouquíssimo tempo. Por isso que elas são utilizadas, né, para fazer os testes das nossas placas. Então, cada placa ali, que a gente falou que tem 5, né, cada placa tem a sua giga. Então, por exemplo, na giga da placa do display ali, além do teste dela, a gente já tem a gravação do firmware. E na giga da placa da CPU, do teste dela também, a gente já grava o bootloader, que é o programa inicial ali para depois gravar o firmware do inversor. O último passo de montagem dos inversores ali já é, né, realmente já é realmente o inicial ali para realmente montar o equipamento, né? Então, a gente tem a alocação das placas e cabos.
Então, ali a gente tem o dissipador, né, aquela parte metálica ali que vai na traseira do inversor. Então, como o nome do dissipador já diz, ele tem a função de dissipar o calor gerado pelo funcionamento do equipamento. É uma parte importante, né, um item importante da construção do inversor. Então, as placas e os indutores, eles são montados no dissipador e o dissipador em si, ele é feito por processo de extrusão e na sequência ele passa por um processo de usinagem CNC para abertura dos furinhos, né? Que a gente vai encaixar as placas ali no dissipador. Então, começando, né, realmente a montagem das placas. A primeira placa que vai ser montada no dissipador é a placa main, a placa principal. Ela é fixada em cima de separadores de nylon que são colocados no dissipador ali. Então, nela já tá encaixada também a placa da CPU e as placas drivers. Dá para ver ali no videozinho. Então, e a fixação, né, das placas ali, ela segue uma especificação de torques de aperto para que fique tudo certinho. Aí tem a montagem dos chicotes, que seria o conjunto de cabos que interliga as placas. Então, por exemplo, conecta a CPU ao display, conecta a CPU à placa de comunicação, são os cabos que interligam as placas. E depois disso, para finalizar, a montagem da tampa, né? Então, terminada ali a parte da montagem eletrônica dos chicotes, é colocado a tampa. E as tampas, elas são fabricadas por processo metalúrgico de corte a laser e dobra CNC para garantir, né, o dimensional ali e a qualidade do produto. Bom, agora a gente vai para a parte de teste do equipamento. Então, depois que todas as placas foram montadas, os chicotes, foi colocada a carcaça do inversor, agora a gente vai para o posto 1 de teste, que é o posto de gravação. Então, nesse posto é gravado o firmware no inversor. O firmware, no caso, ele é uma programação específica do equipamento. Então, é um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no hardware, diretamente na placa do inversor. E, no nosso caso, o firmware é gravado direto na CPU do inversor. E também nesse posto tem o ajuste de data e hora do equipamento. Depois da gravação, ele vai para o posto de integração. Então, como o nome diz, esse posto ele vai fazer a integração de todas as placas por meio de medição de vários parâmetros elétricos e feita a verificação dos seus valores. E se esses parâmetros estiverem de acordo com os padrões do inversor, o inversor é aprovado e vai para o próximo teste. No próximo teste, no posto 3, é o teste de running. Então, antes ali de conectar ele com a geração de energia, ele é energizado, é verificado todas as medições, e depois ele é realmente ligado tanto no CC, corrente contínua, quanto no CA, e converte energia por 12 minutos. Depois desses 12 minutos, são conferidos os parâmetros de tensão, corrente, potência e a data e hora. Depois disso, ele vai para um teste de burn-in no posto 4. Ele é um pouquinho diferente do teste de run-in, porque nesse teste, você pode ver no vídeo que os inversores ficam numa câmara térmica, por assim dizer. Então, eles ficam ali numa temperatura controlada e ficam gerando em potência nominal, sem interrupções, por 8 horas. Os inversores ficam com monitoramento conectado com Wi-Fi. Inclusive, se você adquirir um inversor EcoSolis, você pode ver no monitoramento o dia do teste dele. E no final desse teste é gerado um relatório, um log de testes, em que é verificada a situação do inversor, se ele gerou corretamente, quais foram as medidas, se estava tudo certinho. Então, se tiver tudo ok, ele fica como aprovado e segue para o posto de embalagem. Se ele for reprovado, ele vai para um posto de debug, para identificar qual foi o problema
e ele volta para o posto 1 e inicia todo o fluxo novamente. Então, se ele for aprovado, ele vai, para o posto de embalagem, que é a próxima etapa, e daí só ressaltando, esse teste é muito importante porque, o inversor você consegue ver ele gerando na potência nominal, então você tem uma garantia de que o inversor ele saiu da fábrica gerando. E ali só para explicar mais ou menos, tem as câmaras com os inversores conectados dentro, né, os inversores gerando, e na parte de cima tem as string box para proteção e seccionamento. Nas laterais das câmaras tem alguns coolers que servem para controlar a temperatura interna ali da câmara, e embaixo tem algumas fontes de alimentação. Então, todos os inversores passam por esses postos, todos eles ficam gerando 8 horas na potência nominal, só para então serem liberados para a embalagem. Aí no posto 1 da embalagem, o inversor ele é embalado e colocado na sua caixa com todos os acessórios necessários. Então, o inversor ele vai com conector CA, vai com manual, suporte, parafusos. Todos esses itens são colocados na caixa. E é feito um checklist para ver se todos os componentes realmente estão na caixa, se está tudo certinho. No posto seguinte, é a inspeção final de linha, que também pode ser chamado de OBA. Então, é basicamente uma inspeção da caixa. Então, a pessoa que está fazendo a inspeção, ela vai ver se todos os componentes estão ali, todos os equipamentos, e também vai verificar a etiqueta, se corresponde a etiqueta do equipamento com a da caixa, tanto quesitos do equipamento quanto estéticos, né? Então, nessa parte, se tiver tudo ok, a gente inspeciona 100% dos equipamentos na qualidade. Se tiver tudo ok, a caixa é realmente lacrada e enviada para a expedição. E se tiver algum ponto incorreto, o inversor, no caso, vai voltar para o posto 1 de gravação. Então, se tiver tudo ok, o equipamento ele vai ser enviado para a expedição, que é onde o inversor ou outros equipamentos vão para os clientes. Então, nas imagens ali da esquerda, vocês já podem ver o nosso centro de expedição novo, que é aqui em Curitiba, e nas fotos da direita tem ali alguns kits, porque a gente vende não somente inversores, a gente vende também o kit com os módulos fotovoltaicos, as estruturas, string box, o kit completo mesmo para você poder fazer a instalação. Então você pode ver que os kits são embalados ali com uma fita plástica, por pressão, para segurar todas as caixas, todas as embalagens juntas, e mais um stretch em volta para garantir toda a unidade dos equipamentos, do volume, para ser transportado. Então, todos eles ali, no caso, estão em cima de um pallet para facilitar o transporte, e a partir dali eles vão para o caminhão para ser entregues em todo o Brasil. Então é importante que eles sejam bem embalados para que não ocorra nenhuma avaria no transporte. E também, no caso, só mais salientando mais que vocês podem ver no nosso site, na nossa loja, vocês podem consultar todos os nossos equipamentos que a gente tem para vender, né, não só o inversor. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode mandar no chat, agora a gente vai estar respondendo, ou também em algum desses canais de atendimento. Se tiverem sugestões para próximos webinários, algum assunto que vocês tenham curiosidade, podem mandar também. E a gente fica à disposição, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Até mais, pessoal. Até o próximo webinário.